muito bem-vindo a esse vídeo, onde vamos abordar o segundo tema da Semana de Mordomia, Mordomo Eficaz. É de suma importância que você assista os vídeos, porque os temas 2, 3, 4 e 6 serão postados através do vídeo. Então, não deixe de fora, separe um tempinho, assiste os vídeos para você estar entendendo e também estar se envolvendo, aumentando sua comunhão com Deus nessa semana de oração que está sendo de uma forma um pouquinho diferente. Nosso segundo tema tem como título Ousando ir mais fundo e colocando o que é mais importante em primeiro lugar. Certa vez uma professora estava tentando ensinar seus alunos e para dar uma lição, ela pegou uma jarra de vidro grande que estava vazia e começou a colocar pedras do tamanho de um limão grande dentro dessa jarra. Ao preencher essa jarra com essas pedras grandes, ela olhou para a sua turma e perguntou: o que é que vocês acham? Essa jarra está cheia ou ela está vazia? A turma foi e respondeu: sim, a jarra está cheia. Só que aí, um pouco tempo depois, a professora voltou com um balde cheio de cascalhos pequenos e colocou dentro daquela jarra. E aí ela fez a mesma pergunta para a turma: e agora, pessoal? Vocês acham que essa jarra está cheia? E aí a turma foi e, por não ter caído na primeira pegadinha da professora, disseram que não. Acharam que haveria mais espaço naquela jarra para que ela pudesse ser preenchida com mais alguma outra coisa. E a professora confirmou e disse que a jarra ainda não estava cheia. Então depois ela chegou com um balde de areia, uma areia fina que poderia facilmente preencher os espaços vazios daquela jarra. E ela foi e despejou toda aquela areia dentro da jarra de vidro e mais uma vez tornou a perguntar à sala: e aí, agora essa jarra está cheia? Os alunos agora começaram a olhar, e pensar antes de responder, mas a grande maioria disse que ainda não estava cheia e ela confirmou mais uma vez. Ela trouxe agora uma jarra de água e a água foi despejada dentro da jarra onde já tinham as pedras grandes, os cascalhos e a areia. E aí sim, a jarra ficou cheia. Qual foi a lição que a professora passou para os seus alunos? Então a professora olhou para a sua sala e perguntou: o que é que vocês acham que eu estou tentando ensinar, passar para vocês? E um dos alunos, aqueles engraçadinhos de turma, foi e falou: eu acho que a senhora está querendo dizer que mesmo que a gente tenha uma agenda cheia, a gente ainda consegue dar atenção a outros compromissos. Mas aquela professora, de uma forma simpática, respondeu que não e disse que a lição principal é que nós devemos colocar primeiro as pedras grandes e depois colocar o restante. Assim é em nossa vida. O que é que seriam essas pedras grandes? Não pedra como um fardo, não pense nisso, mas pense sim como o tamanho que ela ocuparia dentro daquela jarra. As pedras grandes significam as nossas prioridades. Tudo que é prioridade em nossa vida deve ser considerado e colocado em primeiro. Caso contrário, os detalhes da nossa vida, como o cascalho, a areia, até mesmo a água, vão consumir todo o nosso tempo. E isso se aplica principalmente e diretamente à nossa vida espiritual. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, tanto em nossos dízimos e ofertas, como também em nosso momento de comunhão diária com Ele. O tema de hoje foi escrito pela Melody Mason, ela que é coordenadora de recursos da Associação Ministerial da Associação Geral. E ela vem dizendo que ela poderia ser considerada uma Marta moderna. Por que será, Ela disse que durante a vida dela, ela serviu muito à obra. Ela foi missionária, ela serviu como professora em escolas distantes, em selvas distantes, como ela mesma fala. Disse que aos 30 anos ela já tinha viajado por muitos países como missionária, sempre se voluntariando para ajudar a igreja onde fosse preciso. Mas ela disse que foi nesse momento em que ela mais estava ativa na igreja, trabalhando para a igreja, que ela percebeu que estava vazia. Por mais que ela estivesse vivenciando várias experiências, ela disse que a verdadeira experiência com Deus não estava sendo vivenciada por ela. E muitas vezes nós podemos estar na mesma situação da Melody. Às vezes estamos nos esforçando muito para que as coisas da igreja funcionem, para que o culto funcione, para que os pequenos grupos funcionem. Você às vezes está dando até estudos bíblicos para muitas pessoas, para que pessoas se batizem, pessoas se entreguem. Mas e você? O que você está fazendo para ter uma verdadeira experiência com Deus? Nós não podemos dar para os outros aquilo que nós não temos. Para nós passarmos para as pessoas, nós precisamos estar cheios, não vazios. E assim como a Melody disse, Deus nos chama para estarmos com Ele primeiramente, antes de servi-lo. Assim como está escrito lá em Marcos capítulo 3, verso 14. E ela vem dizendo que o seu processo de ir mais fundo com Deus, por mais que tenha sido doloroso, foi de suma importância na sua vida.
ela começou a se dedicar mais à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, primeiramente nas horas de cada manhã. Ela disse que até as lágrimas rolavam quando ela ia se apaixonando mais e mais com o estudo do próprio Jesus. E ela disse que mesmo se esforçando mais para acordar mais cedo, no caso, indo dormir mais cedo para acordar mais cedo, ou até mesmo abrindo mão de algumas atividades que ela tinha durante o dia para estar fazendo meditação cheia, preenchida com um tempo de qualidade com Deus, ela percebia que mesmo abrindo mão dessas outras atividades, ou abrindo mão até do próprio sono, o dia dela fluía bem mais tranquilo, era um dia mais agradável por ela ter tido uma experiência diária com Deus logo nas primeiras horas da manhã. Sempre que damos a Deus o primeiro lugar, Ele retribui com muito mais. E em Mateus 6,33, lemos: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois de ouvirmos uma lição onde disse que nós precisamos dar prioridade às coisas importantes de nossa vida e principalmente às coisas espirituais, e depois também de ter ouvido uma história, um relato real de uma pessoa que estava se dedicando à igreja, mas que a sua experiência pessoal com Deus estava rasa, não estava profunda, vamos agora dar alguns pontos que eu e você precisamos colocar em nossas vidas para termos uma experiência mais profunda com Deus. Então, fique atento a esses pontos que eu vou passar aqui agora para você. O primeiro ponto é procurar um lugar a sós para se encontrar com Deus. Marcos capítulo 1, verso 35, nos diz: Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Sabemos que em casas que são muito cheias, casas com filhos, eu ainda não tenho essa experiência, né? Mas precisamos, mesmo em uma casa tumultuada, ou em uma casa que tem muitas pessoas, até mesmo num bairro barulhento, encontrarmos uma hora ou um lugar para estarmos nos conectando com Deus. Porque dessa forma a nossa concentração vai estar totalmente reservada para aquele momento. O segundo ponto é dormir cedo para poder acordar cedo. Se nós queremos realmente ter um encontro com Deus, temos que dizer não para algumas coisas à noite, para podermos dizer sim para o Senhor pela manhã. É claro que se você for dormir mais tarde, o seu corpo vai estar precisando de mais horas de sono. Consequentemente, por mais que você consiga acordar mais cedo no outro dia, o seu corpo não vai estar pronto para receber ou para fazer um estudo mais dedicado à palavra, tanto quanto como se você tivesse dormido mais cedo e tivesse tido um bom sono para ter também um bom despertar. Mas uma experiência pessoal, eu digo isso para você, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Se você também tem, o que é que você faz? Peça em oração. Assim quando você for dormir, fale com Deus, peça para Ele lhe despertar e lhe despertar de uma forma tranquila. Às vezes você acorda com o despertador do celular e isso lhe assusta, você acorda agitado, você acorda meio atribulado, mas se você pedir a Deus, o Espírito Santo vai lhe acordar e vai lhe acordar de uma forma tranquila para você estar ali fazendo a sua meditação e buscando a Deus nas primeiras horas do dia. O terceiro ponto é eliminar todas as distrações que estiverem a seu alcance. Nessa era tecnológica, é muito normal nós acordarmos e termos a primeira reação de pegar o celular, checarmos nossas mensagens, checar nossos e-mails, abrir as redes sociais. E mesmo que você esteja se conectando com o mundo, esse é o primeiro passo para você se desconectar com Deus. Então, ao acordar, se seu celular o despertou com alarme, apenas desligue o alarme, ligue o modo avião do seu celular, pegue sua Bíblia, pegue sua lição, pegue sua meditação e mantenha-se longe das distrações tecnológicas e também das distrações do seu dia a dia. Se você mora com a sua esposa, peça para que ela lhe deixe um pouquinho a sós. Se você, esposa, quer que seu marido lhe deixe um pouquinho a sós, fique também a sós, porque esse é seu momento com Deus. Não troque esse momento por nada. Um autor, ele disse: se Deus não estiver em primeiro lugar em nossos pensamentos e em nossas atividades pela manhã, Ele ficará em último lugar no restante do dia. O quarto ponto é confessar os seus pecados e se livrar das brechas espirituais. Muitas vezes as pessoas acham que existe um muro entre elas e Deus. Um muro que é separado por um pecado que está escondido, por um pecado acariciado, por um erro que você não tem coragem de admitir, ou até mesmo de um perdão que você precisa oferecer para outra pessoa. Mas isso é o que o inimigo quer que você acredite. Como vocês sabem, eu gosto muito de Davi. Por quê? Davi é um exemplo de pecador a ser seguido. Como assim, Ezequiel? Por mais que o erro de Davi tenha sido muito grande e afetado várias pessoas, Davi soube se arrepender.
Ele entregou sua vida a Deus, pediu perdão, se redimiu, se humilhou, e por causa disso Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Então, não importa o pecado que esteja lhe incomodando, se você ainda tem pecados que não consegue vencer, ou que uma tentação que seja muito forte, não deixe para lá. Não ache que esse pecado vai lhe separar de Deus. Ele vai sim, se você não pedir perdão verdadeiramente e não entregar a sua vida a Deus. Por mais que em outros dias ou em outras vezes você caia nessa tentação novamente, Deus vai estar sempre disposto a te receber. Jesus vai estar sempre de braços abertos para te abraçar e perdoar todos os seus pecados. Até porque Ele morreu por mim e por você na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, não deixe que isso lhe afaste de Deus. O quinto ponto é pedir um batismo diário do Espírito Santo. Com o Espírito Santo vem todas as demais bênçãos, mas precisamos pedir. E Ellen White nos diz: podemos ter tido uma medida do Espírito Santo de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos continuamente buscar mais do Espírito. O sexto ponto é reservar um tempo para orar e estudar a Bíblia. Não existe um jeito certo de estudar a Bíblia, ou até mesmo de fazer uma oração, mas você precisa achar o seu jeito ideal. Como assim, Ezequiel? Personalize a sua forma de estudar a Bíblia. Converse com Deus como um amigo. Fale com Ele abertamente, entregue a Ele todos os seus desejos, entregue também os seus pedidos, que Ele vai o conceder conforme a sua vontade. E o estudo da palavra, sempre que você for estudar, peça orientação a Deus e também que Ele possa lhe mostrar o como você pode estar fazendo o que você aprendeu na sua vida, através da sua palavra. Eu tenho certeza que Ele vai lhe ajudar nisso. O sétimo ponto é continuar pedindo uma caminhada mais profunda com Deus. A Bíblia nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem tanta coisa para oferecer em nossa vida, mas nós precisamos estar pedindo para que Ele faça isso em nós. E o oitavo ponto, que é o último, mas não menos importante, é manter Deus ao seu lado durante todo o dia. Deus deve ir conosco, ficar conosco e permanecer conosco. Ele quer caminhar ao nosso lado, assim como Enoque permitiu que ele caminhasse ao lado dele. Devemos manter-nos tão perto de Deus que em cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, nos deixa a seguinte passagem: esforçai-vos por alcançar as coisas a que Deus dá valor e para cuja obtenção Cristo deu sua preciosa vida. Todos esses pontos vão nos ajudar a mantermos uma comunhão diária e profunda com o nosso Jesus. Se você tem um amigo próximo, você vai confirmar comigo que é prazeroso estar conversando com esse amigo. Por mais que você passe um tempo sem falar com ele, quando você volta a falar, a amizade é a mesma, a sua intimidade é a mesma. Jesus quer ser nosso melhor amigo, mas para isso você precisa ter uma experiência profunda e verdadeira com ele. Esses pontos vão ajudar você em sua caminhada para você estar aprofundando mais sua comunhão com Jesus. Nesse momento, na nossa tela vai estar passando o nosso compromisso. Se você está entre pessoas ou está assistindo esse vídeo em sua casa sozinho, eu peço que você possa ler comigo, tá bom? Vamos, eu e você, juntos. Comprometo-me a separar os primeiros momentos de cada dia para comungar com o Senhor por meio da oração, do estudo da Bíblia, do espírito de profecia, da lição, da escola sabatina e de participar do culto familiar. Esse compromisso não foi selado comigo. Esse compromisso você acabou de selar com Deus. Faça dessa semana uma semana de mudança na sua vida. Que a partir dessa semana você possa ser realmente um mordomo eficaz na obra de Deus e também nos momentos de comunhão em sua vida diária com Ele.